Fala aí, galerinha, estamos aí para mais um intensivo Delphi. Alegria grande para estar aqui participando desse evento mais uma vez, e venho trazer para vocês hoje esse recurso que eu gosto bastante de explorar no meu dia a dia e me traz muita produtividade, muito ganho na qualidade das minhas entregas, e como diz o título, ele me faz ser muito rádio até quando eu estou codificando. Então eu gosto de falar dele também porque é um recurso muito simples de ser explorado e eu não vejo em volta ele ser muito utilizado pelos desenvolvedores. Então, muitas vezes por falta de conhecimento ou até de percepção do que esse recurso pode trazer para a gente de benefício. Então vamos explorar esse tema hoje aí, e no final vocês vão ver, vocês vão concordar comigo que ele só nos ajuda. Então vamos lá, vamos começar. Começar um pouco primeiro me apresentando rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Baltazar, falo de Niterói, Rio de Janeiro, e sou bacharel em Sistema de Informação desde 2010, e desde então eu trabalho com Delphi. Atualmente eu estou trabalhando na TOTS. Hoje atuo mais voltado na arquitetura e desenvolvimento back-end. Temos aplicações usando o DataSnap, aplicações desktop. Atualmente a gente usa a versão Tóquio do Delphi. E recentemente também tirei minha certificação Delphi Developer. Foi bem bacana e estamos aí com uma certificação Master agora. Então, entrando no tema, essa é a nossa agenda de hoje. E vamos ver o que são Code Template, para quem ainda não conhece. E vamos do início mesmo até o mais avançado. Vamos explorar bastante esse tema hoje. E vamos ver o quanto ele nos proporciona de produtividade, de tempo e qualidade. Então, vamos lá. Antes de começar a entrar nesse tema, eu só quero refletir um pouco nessa frase. Essa frase eu recebi no WhatsApp. Foi até o meu sogro que mandou naqueles grupos de família que todo mundo tem, né? Ele mandou essa frase aí e junto com isso mandou algumas imagens que achei bem bacana, refleti bastante. E eu vou dizer por que eu estou mostrando isso aí agora. Mas vamos rapidinho refletir sobre essa frase. Não importa quantos recursos você tem, se não sabe como usá-los, nunca será o suficiente. E junto que ele mandou isso e algumas imagens que eu achei bem bacana, né? Eu não preciso nem explicar essas imagens, né? Mas elas ilustram perfeitamente o que essa frase está dizendo. E assim, por que eu tô mostrando isso, né? Por que eu tô falando disso? Porque atualmente a gente está na versão Rio, né? A Delphi 10.3.3, e de anos e anos a Embarcadero vem lançando novas versões, vem lançando bastante novidade, bastante recurso, e é incrível o quanto a ferramenta vem evoluindo. Ela sempre foi boa, né, desde as primeiras versões, mas ela nunca parou de evoluir. Então a gente está aí hoje na versão 10.3, mas infelizmente muitos ainda utilizam essa versão 10.3 como se fosse uma das primeiras versões. Às vezes a gente não fica atento à evolução, né, nos recursos que a ferramenta vem de novidade, e continua sempre agarrado nas versões anteriores. E esse recurso, Code Template, é um deles, né? Eu não me recordo bem qual foi a versão que ele foi introduzido, mas se eu não me engano foi o Delphi 3, mas não vou ter certeza. Mas ele é bem antigo mesmo, e é um
Cara, é um recurso muito rico. Eu acho ele um recurso incrível. Que, sinceramente, eu não consigo trabalhar sem ele. Porque ele me dá muita produtividade mesmo. Então, não ter esse recurso, pra mim, é uma perda muito grande. Então, e tá na ferramenta já há muitos anos. E não vejo ele ser tão explorado. Ao meu redor, assim, eu não via as pessoas utilizando. Lá na empresa eu comecei a mostrar mais, a fazer as pessoas usarem, e todos concordaram o quanto a gente ganha com esse recurso, né? Então, essa frase me fez muito refletir por conta disso, que às vezes a gente não está atento ao quanto de recurso nossa ferramenta tem e está sempre utilizando ela da maneira que a gente sempre utilizou há 10, 15 anos atrás. Só que a tecnologia, tudo evolui muito, então com certeza o que a gente fazia 10 anos atrás, 5 anos atrás, tem maneiras melhores de se fazer hoje. Mas por a gente não ficar atento a isso, a gente continua perdendo essas novidades, né? Perdendo esses recursos simplesmente por falta de atenção, ou de interesse, ou qualquer outra coisa, né? Mas a partir de hoje a gente vai ganhar mais um recurso aí rico e poder explorar. Antes de falar do Code Template, vamos falar um pouco do RAD, né? Que a gente fala muito do Delphi ser RAD. Por que o Delphi é RAD, né? Porque o RAD é uma sigla para desenvolvimento rápido de aplicações, né? E é isso que a ferramenta nos oferece. Ela nos oferece, a ferramenta ela faz que a gente desenvolva as nossas aplicações rápidas, né? Então a gente vê o RAD está muito ligado a componente, né? Você vai lá desenhar sua tela, você vai arrastando o componente e rapidinho você já tem sua tela lá já desenhada, né? Por isso que a ferramenta é RAD. Porque, por exemplo, esse form aí, que por exemplo tem um botão na tela, eu teria que escrever esse código aqui para desenhar esse botão nessa tela. Mas com certeza, se para botar um botão na tela você fosse obrigado a escrever essas linhas de código, eu acho que não estaríamos aqui hoje falando de Delphi, porque o Delphi não seria adotado, né? Muito pelas pessoas. Ele justamente é adotado por ter esse RAD, né? De você quer um botão na tela, você pega ali, arrasta e coloca o botão na tela e não precisa escrever uma linha de código sequer para fazer isso. Então isso é o ser RAD. E as pessoas não é que nunca se ligaram, mas às vezes não percebem que a ferramenta te oferece o RAD não só para desenhar a tela, mas durante o código, para codificar essas coisas, ela te oferece também os recursos para você poder ser RAD também enquanto você está codificando. Não só em tempo de design de tela, né? E esse é o tema do Code Template, que eu uso ele justamente para poder ser tão RAD ou até mais enquanto estou codificando. Então, antes de mostrar aqui, entrar aqui no conceito, eu já vou dar um exemplo simples aqui. Aqui eu tenho meu projeto, né? Então eu tenho aqui uma procedure aqui que eu quero executar alguma coisa numa task. E para executar numa task, o que eu preciso? Aqui eu faço um task.run e aqui eu passo a procedure que eu quero executar. E se eu quiser atualizar alguma coisa na view, eu faço um thread.synchronize, né? E aqui dentro eu atualizo o meu componente da view. Mas agora repara só, eu não escrevi nenhuma linha de código ainda da minha aplicação. Aqui é praticamente estrutura para fazer em thread e tal, mas eu escrevi quase 10 linhas de código aqui, mas a parte da lógica da minha aplicação ainda não fiz nada. Então isso aqui é praticamente um bloco de código padrão, né? Como se fosse um componente, né? Tipo, isso aqui é uma
é um bloco padrão para uma task. Isso aqui é um bloco padrão para executar uma atualização da minha view dentro de uma thread. Então, assim, às vezes a gente gasta muita energia escrevendo o que não é da nossa aplicação, o que não é lógica da aplicação. A gente gasta energia fazendo estrutura burocrática que a ferramenta pode fazer pra gente, né? E uma vez me falaram isso que eu nunca mais esqueci, que se a ferramenta pode fazer alguma coisa para você, então você não deve fazer, você tem que delegar para ela fazer. Você gasta seu tempo, sua energia fazendo o que só você deve fazer, né? Só o que você pode fazer. Então aqui eu quero executar alguma coisa numa task, eu não quero escrever isso, eu quero falar para a ferramenta, ó, quero executar numa task. Ela vai criar esse bloco para mim, é como se eu estivesse arrastando um componente, né? Eu vou arrastar um código aqui. Então aqui eu falo para ela, cria task para mim, e ela já, em uma mágica assim, foi como se arrastasse um componente, né, da Toolpalette para a tela. E ao mesmo tempo aqui eu quero sincronizar aqui com a thread principal. Então aqui e pronto. Então assim, em algumas teclas aqui, em segundos, eu fiz toda a parte burocrática, né? E não perdi meu tempo fazendo isso e foco minha energia na lógica da aplicação. E isso é o Code Template, o que ele nos oferece, né? Ele te dá o recurso de serrate também na codificação, né? Porque às vezes a gente fala, eu vejo as pessoas falando também que tipo, eu não crio classe, eu faço tudo na tela mesmo, porque se eu ficar criando um monte de classe e tal, eu perco o RAD que o Delphi me oferece. Por isso que eu boto o botão na tela, dou um duplo clique ali e faço toda a programação do código ali dentro. Se eu for fazer um monte de classe, eu perco o RAD do Delphi. Mas esse recurso aqui, ele te dá o RAD, mesmo você criando várias classes e tal, você consegue ser RAD. Aqui um exemplo aqui que eu fiz, um projeto parecido com os projetos que eu faço aqui, aqui é um projeto de exemplo que eu estou usando o RMBR. Então eu separo aqui a minha classe modelo, né, que são as minhas entidades, com mapeamento que o framework pede, né? Aí eu preciso dar esses uses aqui e declarar aqui as properties de acordo com as colunas no banco. E no final aqui eu faço um initialization para registrar essa classe. Realmente escrever isso tudo aqui é cansativo. Então, assim, aí as pessoas falam, mas aí você perde muito tempo escrevendo isso e deixa de ser RAD. Mas eu posso ser RAD mesmo assim, porque eu posso criar um code template para ele. E aqui quando eu crio uma nova unit, ao invés de eu copiar ou escrever tudo na mão, eu venho aqui e invoco um code template que eu criei e está feita a mágica. E com isso está toda a minha estrutura aqui, a estrutura burocrática da classe, né? Eu posso aqui e pode ver que eu só vou criando aqui as colunas de acordo com o que eu preciso. Então para cada coisa aqui normalmente eu tenho um template já para me facilitar no desenvolvimento. E com isso eu estou sendo muito RAD, entendeu? Mesmo criando várias classes e tal. Isso aqui é o code template. Aí que eu venho aqui e salvo aqui é o model.pessoa.cliente. Vou substituir. Aí aqui eu tenho minha camada model. Aí aqui na camada DAO, normalmente eu crio uma interface para ele, né? E normalmente eu tenho a classe DAO também, que também tem a estrutura já meia padrão, né? Eu tenho a DAO para minha entidade, que ela herda de uma classe genérica DAO, e implementa a interface que eu criei.
E aqui eu tenho uma class function para construir a minha classe e receber por injeção de dependência essa conexão. Eu não preciso ficar copiando esse código de uma classe para outra ou escrever isso tudo na mão toda hora. Eu posso criar um template para essa camada também, e com 2 cliques eu criar essa classe nesse formato. Que eu já tenho esse template pronto aqui também. Se eu invocar aqui o meu model DAO, eu digo aqui model cliente e tá criada aqui a minha classe DAO em alguns cliques, sem digitar praticamente código nenhum. Então assim, rapidamente aqui eu criei uma interface, criei 2 classes com bastante coisa nela e em alguns segundos. Então você não precisa mais falar que você criar um monte de classe você está deixando de ser RAD. Você pode ser RAD, você criando classe, você usando boas práticas, usando padrões de projeto, você não perde o recurso RAD da ferramenta. É exatamente isso que eu quero explorar aqui hoje. Então, vamos lá no começo mesmo, que é o Code Template, né? Que eu acabei de mostrar aqui. Eles são um conceito lá da documentação, são templates de código que a gente invoca através de atalhos em qualquer parte do editor de código, como a gente já mostrou ali. E se você acha que nunca usou, né? Aqui, quando você faz um for e dá aquele espaço lá, aquilo lá é um code template já padrão do Delphi, que já vem criado no Delphi, que ele já completa pra gente a estrutura do for, né? Eu lembro que no começo, quando eu não tinha o code template, eu até esqueci como fazer o for, às vezes eu até me perdi, porque eu usava numa máquina que tinha o code template, a outra estava desabilitada, eu não sabia como habilitar, eu me enrolava fazendo for, estava começando, né? Então por eu sempre escrever for e ele completar, eu nunca percebia como era a estrutura real, né, do for. E porque o Delphi já traz esse template pra gente pronto, né? E aqui é o mesmo exemplo, só que com o hint dele habilitado. Que a gente vai ver como que habilita e desabilita esses hints também. Por padrão, se eu não me engano, na ferramenta ele vem desabilitado. Mas isso é configurável, né? Então a configuração do Code Template, ele fica na janela Code Insight, em Tool Options, né, no menu do Delphi. E você consegue visualizar todos os templates que o Delphi que ele já vem pronto, né, na instalação. Você pode verificar nessa janela. Você vem View Tool Windows Templates, e os que você vai criando, ele também aparece ali. Então por essa janela você consegue também editar esses templates e tal. Então só para vocês verem aqui, a minha visualização já deixa ele aberto aqui, né? Mas por padrão não aparece, mas você pode chamá-lo aqui em View Tools Windows Templates. Aí ele vai carregar, por padrão ele carrega aqui na direita, né? Ele vai carregar aqui todos os templates que você tem no seu Delphi. E por aqui você consegue até invocar ele por aqui, né? Direto com duplo clique ele invoca o template. E você também consegue editar, né? Aqui é como a criação do template para fazer aquela execução. A gente vai ver que isso é bem simples de criar também. Legal. Então, voltando aqui. Então, os templates ele tem as formas de invocação dele, que são declarados pela tag invoke. Eu não mencionei antes, mas os codes templates eles são arquivos XML que você cria com uma estrutura lá de tags, que aí eles são invocados durante o seu código. E a invocação dele é pelo atributo invoke. E ele tem as 3 formas de invocação. Uma é a invocação auto, que só em você escrever o nome do template e der um espaço ou tab, ele já invoca o seu template. A gente vai ver aqui o exemplo do for, que eu escrevo aqui for, se eu der um tab ele já ativa
E se eu der um for e espaço, ele também já ativa. Porque a invocação dele, que a gente pode ver aqui por aqui, é a invocação aqui, alto. Também temos a manual, que ela é diferente da alta, ela não é invocada pela barra de espaço, só pela tab ou pelo atalho. E a gente tem, por exemplo, o forim. O forim, se eu escrevo aqui o forim do espaço, ele não invoca. Mas se eu der o tab, ele invoca o template do forim. E isso se dá pelo campo aqui, que é aqui o invoke manual. E também temos a invocação none. Essa só é invocada pelo atalho, que por padrão do Delphi é o Ctrl J. Eu não vi na instalação nenhum template com invocação none, mas eu criei esse aqui, que é para incluir a diretiva debug no código, que aquele if def debug, né? Eu tenho aqui o if debug, aqui eu invoquei pelo atalho, né? Apertei aqui Ctrl J, ele já apareceu aqui, eu invoco. Mas se eu escrever aqui if debug e der um espaço ou um tab, ele não invoca, apenas se eu invocar pelo atalho Ctrl J. Aí ele invoca o template. E temos também os jump points. Esses são os recursos que faz o template ser bastante rico, que normalmente o template ele tem a estrutura padrão no nosso código, tipo a criação de uma classe DAO, uma classe model, de uma camada, tem uma estrutura padrão, mas tem alguns nomes ali que a gente tem que mudar, né? Então é o nome de uma variável, o nome do modelo. Então ali a gente faz o jump point, que são placeholders para a entrada dos campos chave no template, né? E a gente invoca ele, a gente define ele no XML pela tag point, e a gente consegue navegar por eles por tab ou shift tab, a gente vai navegando. Então aqui, quando a gente tem aqui, faz um for aqui e invoca o template, ele tem aqui 3 jump points, né, que é o nome da variável aqui que ele vai fazer o loop, aqui o valor inicial e aqui o valor final. E aqui pelo tab ou shift tab eu vou invocando ele aqui, vou navegando por ele, né, e alterando o valor. Aqui eu faço o nome da variável, eu deixo o i mesmo, boto aqui igual a 0 até 10 e invoco aqui. Através esses são jump points que a gente consegue deixar o nosso template bastante rico. E já existe alguns jump points padrão da ferramenta, que, por exemplo, o end, ele marca a posição final do template. Ou seja, quando eu invoco o template, altero ali os valores do jump point e dou um enter, o cursor para onde está esse jump point end. E tem esse asterisco também, que ele é usado para indentação. Então um exemplo aqui simples de a gente entender é o repeat, né? Se eu invocar aqui o repeat, ele para lá embaixo. Aí eu boto aqui uma condição, uma condição qualquer, 1 igual a 0. E quando eu dou um enter, ao invés dele ir lá para baixo, vocês vão ver que eles vão lá para cima. Ele para ali dentro da estrutura do repeat. Ele faz isso devido à tag end. A gente pode ver aqui, ó. Aqui, quando eu faço aqui o repeat, aqui está o final da expressão, né? E quando eu dou um enter, ele para aqui. E aqui, esse cara aqui a gente pode ver que é para dar um parágrafo. Então, se eu colocar mais alguns aqui, vocês vão ver aqui, quando eu invocar aqui o repeat, repeat, der 1 igual a 0, ele já para lá na frente. Isso devido a esse monte de parágrafo que eu dei aqui, através desse jump point. E eles são sempre marcados pelo delimitador, né? O delimitador a gente configura aqui pelo campo delimiter. A gente configura aqui que ele é um pipe, e através dele
o code template reconhece quais são os jump points que a gente está colocando no código. E aqui a tag point que está definido aqui, ó, expression. Aí aqui ele separa aqui. Então quando eu invocar o code template, ele vai pelo nome do ponteiro aqui e aqui pelo delimitador. Então ele sabe que aqui vai entrar um ponto de salto que você vai editar, vai navegar, você vai invocar aqui. Então é bem simples mesmo. Esses são os recursos, é o conceito, né? O que a gente tem para fazer, o que a gente precisa para fazer os nossos templates. Então vamos criar aqui rapidinho alguns para mostrar o quanto é simples. Eu vou usar esse aqui mesmo como exemplo, que é o do Task Run, que esse aqui é o mais simples, que ele não tem nem jump point, é texto puro mesmo. Então vou aqui esse código aqui que eu quero criar um template em cima desse código. Então eu venho aqui o File New Order. Aqui em Order eu tenho aqui Code Template. Então quando eu entro aqui no Code Template, aqui eu digo o nome do template que eu quero. Esse nome vai aparecer naquela lista no atalho. Então eu coloco aqui, vou botar aqui task traço run. Deixa a invocação manual, e aqui eu consigo. Isso aqui já é o próprio template sendo invocado. Tanto que eu vou navegando aqui com tab, ele vai entrando nos campos que eu quero editar. Então vou botar aqui executar em task. Coloco o autor aqui, Gabriel. A linguagem Delphi. E aqui dentro eu coloco o código a ser invocado. Se você olhar os exemplos do Delphi, ele já começa a escrever o código aqui mesmo. Eu gosto de dar um enter aqui e começar a colocar o código por aqui, mas isso aí é opção. Então eu quero invocar esse carinha aqui, então eu coloco ele aqui, ó, e aqui eu faço uma indentação do código, né? Boto aqui um tab aqui, um carinha para indentar, vou dar um espaço. Vou até vou pular uma linha aqui, botar um comentário pra gente ver que é exatamente esse template que está sendo invocado. Vou botar um comentário aqui em cima do Delphi. E vou marcar aqui com end para o cursor parar aqui, exatamente aqui. Então, salvando o template, ele já vai me dar aqui a pasta default do Delphi, para onde ficam salvos os codes templates, né? E aqui eu salvo com o nome aqui, vou botar aqui task .run .intensive .xml. Tá lá. Então já nesse momento eu já consigo aqui, quando eu chamar aqui, ele já aparece aqui pra mim. E eu fiz isso aqui de propósito mesmo, porque quando eu crio esses templates eu sempre esqueço de definir o delimitador. Quando você está criando aqui o template, aqui junto com a linguagem, você precisa definir que esse pipeline aqui é um delimitador. Então eu preciso botar aqui um delimiter, esse cara aqui. E só para não confundir lá nos nomes, vou botar aqui no intensive também. Então, chamando aqui de novo, eu consigo aqui, ó, olha lá, ele aparece lá para mim o task run intensive, e rapidinho eu já criei meu template e não preciso mais ficar escrevendo aquele código burocrático para fazer que eu preciso para fazer alguma coisa, né? Então você vai ganhando cada vez mais produtividade, né? Você vai escrevendo aquele código e você percebe, pô, isso aqui não quero escrever isso aqui de novo. Então você vai lá
cria seu template e a partir dali é como se você estivesse arrastando um componente, né? Você tá sendo RAD ali o tempo todo da sua codificação e aquilo. Você tá delegando o que a ferramenta pode fazer para você. A única coisa que a ferramenta não pode fazer para você é escrever a lógica da sua aplicação. Então você concentra a sua energia para escrever a lógica da sua aplicação, que é o que só você pode fazer. Mas as outras coisas a ferramenta pode fazer, então delegue que ela tá aí para isso, né? Então um outro exemplo aqui também, bem simples, e aqui a gente já começa a usar também o jump point. Quantas vezes você escreve isso aqui no seu código, né? Você carrega os dados do banco num dataset qualquer para fazer um loop e dentro desse loop você executar alguma coisa. É aquilo. Para você fazer isso, você antes precisa escrever esse bloco aqui para entrar no loop, né? E só aqui você começa a escrever a lógica da sua aplicação. Então a gente começa a delegar, cara. Bota para a ferramenta fazer isso aqui para você. Ela pode fazer isso. E aqui dentro é o que só você pode fazer. Então, o que a gente faz? A gente faz a ferramenta fazer pra gente. Eu tenho aqui o dataset loop que eu criei. E aqui eu digo, ó, faz o loop nesse dataset. Quando eu dou um enter, então em 1 segundo eu já botei a ferramenta para fazer o bloco de código para mim. Eu vou me concentrar apenas fazendo o que só eu posso fazer. Vamos invocar aqui de novo para vocês verem. Dataset loop. Você vê que ele pede só para escrever o nome do dataset, né? E aqui dentro eu digo, ó, faça um loop nesse dataset aqui. Dou enter e pronto. Em 1 segundo ele já criou a estrutura para mim. Então vamos criar um template também em cima disso, né? Vem aqui, seleciono esse código e crio um novo template. Vou chamar o template original dataset loop. Vou criar aqui o DS loop só para ficar diferente. Escreva a descrição dele, né? Loop no dataset, nome do autor, linguagem Delphi, e aqui eu boto o código. Aí eu colo aqui o texto de código. Aqui onde está o tab eu coloco isso aqui para não ter confusão na indentação. E aqui eu peço pro meu cursor parar aqui assim que eu invocar esse código, certo? Então eu vou chamar esse carinha de dsloop.xml. E agora, se eu invocá-lo aqui, tá ali o meu dsloop. E mais uma vez eu esqueci de colocar o delimitador. Então vamos lá. Delimiter. Vou chamar de novo dsloop. Aqui está lá invocado o meu code template. Mas nem sempre a minha variável é CDS, né? O dataset pode ter um outro nome. Então, para fazer isso, eu só esqueci aqui a indentação desse carinha. Então é aí que a gente cria os nossos jump point. Eu quero, no momento que eu invocar o template, eu quero alterar o nome desse cara, que nem sempre é CDS, pode ser CDS cliente, pode ser CDS pessoa, pode ser FD query alguma coisa. Então a gente cria o jump point em cima disso. Então aqui mesmo, se você der um Ctrl J aqui, ele já cria a estrutura do jump point para você. Aí você diz qual é o nome do jump point. Eu vou botar aqui dataset. E chama aqui, bota aqui nome da variável do dataset. E agora aqui onde está o CDS, eu boto aqui o delimiter, né, o pipe para
para separar e boto aqui esse dataset aqui, exatamente o nome que eu dei para ele aqui. Então agora onde tem esse ponteiro aqui, ele vai colocar em edição para eu botar o nome da variável. Então agora se eu invocar aqui o ds loop, tá lá, ó. Aí ele tá esperando eu colocar o nome da variável. Eu venho aqui, coloco o CDS, ele já alterou nos outros, dou enter e ele para ali. Então, cara, imagina o quanto a gente consegue criar de coisa com isso, né? E não para por ele, tem mais recursos aqui que a gente vai ver. Mas se você ver aquele template de classe, foi exatamente assim que eu criei. Criei minha primeira classe, né? Aqui, minha classe cliente, por exemplo. Vi que as outras teriam essa mesma estrutura. Então o que eu fiz? Copiei aqui a classe e criei um template para ela. Aqui eu vou botar aqui DAO -intensive classe DAO Delphi, e aqui eu colo toda a estrutura da classe. Não vou esquecer dessa vez de colocar o delimitador. Aí aquilo, o que muda aqui? Praticamente é o nome da minha entidade aqui. Então aqui eu crio o jump point para ela. Vou chamar aqui de model, classe model. E aqui agora, ó, onde está o nome da entidade, eu coloco aqui o meu delimitador. Então, quando a gente faz isso, fazendo aí ao vivo para vocês verem o quanto é simples. E se eu não esqueci nada, vou salvar aqui DAO intensive.xml. Aí agora, quando eu crio uma classe nova, vou botar um comentário aqui só para ver que é ele que está sendo invocado. Vou botar aqui também o end, para quando eu terminar de invocar o cursor parar aqui. E vou botar aqui um comentário aqui, criado na Intensive Delphi. Então agora eu crio aqui uma nova classe. E ao invés de escrever toda aquela estrutura, eu invoco aqui. Ele já invocou qual DAO que eu quero criar. Quero criar o DAO fornecedor. Tá lá. Assim, em 2 segundos está criada toda uma estrutura. Então, mesmo trabalhando com padrões de projeto, mesmo trabalhando com várias classes, com o Delphi você não perde o RAD da ferramenta. Você consegue ser RAD também escrevendo código, também criando várias classes. Você não precisa botar um botão lá na tela, dar um duplo clique e criar toda a estrutura de um botão para você ser RAD, né? Você consegue ser RAD separando o seu código, trabalhando com boas práticas. Você não está perdendo nada disso. Muito pelo contrário, você só tá ganhando, né? Porque além de fazer tudo certinho, com boas práticas, o seu código separado, tirando o acoplamento das suas classes, você também tem um recurso RAD para isso. Então não é desculpa para você programar tudo no botão lá do form o seu código. E vocês viram que é muito simples, né?
Não tem muito segredo para você fazer. Dá para você agora mesmo você começar aí e começar a criar seus templates e invocar, né? É bem simples mesmo. Então vamos entrar num outro tema aqui que eu também gosto bastante, que às vezes a gente também não percebe que existe, né? Muita gente não se liga, mas você consegue programar funções para serem invocadas dentro do seu código. É engraçado isso, até estranho falar isso, né? Mas você consegue criar alguns scripts, né? Algumas funções de script que quando você invoca, essa função é executada e ela pode fazer qualquer coisa, pode colocar coisa no seu código, pode abrir formulário para você, pode fazer bastante coisa. E a gente já usa e a gente consegue criar funções para serem invocadas ali no código também. Que essas aí são exemplos de funções que já existe na ferramenta, né? O Invoke Class Completion, o que eu mais uso é o Invoke Class Completion e o Declare Variable, né? Que existe há bastante tempo, mas a gente também pode criar novas funções para serem invocadas. Um exemplo aqui da Class Completion e de algumas outras funções você tem aquele template lá que você cria uma propriedade. Você está aqui numa classe, vou pegar aqui a classe pessoa, por exemplo. Às vezes a gente cria uma propriedade aqui, né? Vou botar aqui uma property idade string, e quando eu dou um Ctrl Shift C, ele invoca uma função que ele faz o class complete da classe, né? O Ctrl Shift C. E você consegue invocar isso por template também. Quando você invoca você chama aqui o template que já vem no Delphi, que é esse carinha aqui, o propf. Ele espera você colocar lá o nome da propriedade e o tipo. E quando você dá um Enter, ele já invoca o Ctrl Shift C para você, né? Ele já coloca ali. E como que isso é feito? Aí de curiosidade eu vi aqui como ele faz, né? O propf. Cadê o propf? Aqui. Ele tem aqui o script dele. E aqui dentro, por default, ele é um enter, né? Tudo o script. Então aqui ele colocou o enter false e o onLeave é quando você termina de invocar o template, né? O onEnter ele é invocado quando você dá o Ctrl J e aciona o template. Ele coloca o template na tela. Então ali ele invocou o onEnter. E quando você termina de digitar e dá o Enter, ele é o onLeave que é invocado. Então nesse caso aqui ele entra no onLeave e aqui dentro ele invoca essa função que está programada lá dentro do Delphi, que é o Invoke Class Completion. E é por isso que aqui dentro ele, quando eu saio da função, aqui, vou fazer de novo para ficar mais claro. Aqui, ó, invoquei o template. Aqui ele entra, aqui é o onEnter, só que lá tá false. Então eu coloco aqui o nome da propriedade, o tipo, e quando eu dou o Enter aqui, ele sai do template, né, e invoca lá então um onLeave, que é o que ele fez aqui. E tem também um outro exemplo que eu até coloquei aqui no slide, que é no onEnter, que ele executa assim que entra. Esse caso aqui do class F, ele invoca essa função aqui, que é o Invoke Class Completion, que é o Ctrl espaço, né? Então quando você declara aqui uma classe, por exemplo, vou vir aqui no form, ele tem aqui o template class F. Aqui ele invocou o template da classe, né? E ele tem um enter no jump point aqui do componente. Quando eu entro aqui, der um tab aqui, entrar no componente, ele sozinho invocou o Ctrl espaço, não fiz nada. Vou fazer de novo aqui para vocês verem que eu faço aqui
class F, tô aqui, aí vem aqui e bota o nome da classe, é minha classe, e quando eu dou um tab, ele sozinho vai invocar o control espaço. Isso devido aqui, se a gente olhar aqui no code template dele, ele tem um script aqui, ó, invoke code complete, assim que ele entra esse ponteiro aqui, esse jump point, que é aqui o componente. Então ele invoca essa função mesmo do Delphi, que é o code complete, né? E a gente vai ver aqui que a gente consegue também criar funções que qualquer coisa que a gente precisa fazer. A gente pode criar essa função ser invocada pra gente, né? Como é que esse negócio apareceu aqui? Então, e como que a gente cria essa função? A gente cria uma BPL, né? E esse pacote ele é instalado no Delphi como se fosse um componente mesmo. E quando a gente programar essa função, ela é invocada quando a gente chamar. Então vamos fazer aqui do zero. Um exemplo aqui que eu gosto de usar é aqui na criação de interface. Quando a gente cria uma interface, né, a gente precisa criar uma interface, né, aqui, tipo, vou criar uma interface aqui, pedido DAO, a gente diz que ela é uma interface, e aqui dentro a gente invoca o Ctrl Shift J, né, para ele acionar esse template pra gente, esse template não, desculpa, para ele gerar essa guide aqui pra gente, que eles pedem para gerar quando a gente trabalha com interface, né? Então, normalmente eu esqueço de gerar essa guide, ou simplesmente não quero gerar, porque é aquilo que eu falei. Se a ferramenta pode fazer isso para mim, então que ela faça, por mais que seja simples, mas é mais uma tarefa que eu quero delegar, não quero fazer. Então, eu quero simplesmente colocar aqui, eu quero aqui invocar meu template de interface. Eu só quero dizer qual é o nome da minha interface. E fornecedor, por exemplo. E quero que ela coloque aqui, quero que ela gere para mim essa guide. Entendeu? Então é aí que entra essa chamada de funções. Eu não vou criar do zero aqui para ser mais rápido. Mas o que a gente precisa fazer? A gente cria um pacote normal no Delphi, né? File new package. O que a gente precisa colocar? Aqui no requires a gente precisa referenciar o design IDE, que é o pacote para a gente manipular as interfaces do Delphi, né? A famosa tia OTA, né? E através dela a gente consegue fazer tudo, né, no Delphi, na ideia do Delphi, né? Dá para fazer umas 15 apresentações sobre a OpenTools API, né? A OTA. Mas é através dela que a gente programa as funções também. Então o que a gente precisa fazer? Já está pronto aqui o código, mas você precisa basicamente criar sua classe que implementa essa interface, IOTA Code Template Script Engine. E implementando essa interface, você precisa implementar esses três métodos aqui: getLanguage, getDayString e execute. O getLanguage, esse rapaz aqui, o que você colocar aqui no result do getLanguage é o que você vai referenciar aqui nesse language aqui. Nesse caso aqui eu botei guide generator. Então, para invocar essa função, o que eu preciso no meu code template? Aqui colocar guide generator. Com isso, quando eu invocar, ele vai cair nessa função aqui, execute. Ele vai achar essa classe aqui pelo nome da função, pelo nome da língua, pelo getLanguage, né? E achando a classe, ele vai invocar a função execute, que deve ter essa assinatura aqui.
essa assinatura aqui você pode ver diretamente pela interface aqui, né, que tem essa assinatura. Então você aí, ou seja, assim que você invocar o template e colocar esse script aqui pelo language, ele vai achar a sua classe que está registrada e vai cair nessa função. Aí o que eu estou fazendo aqui? Vou abrir aqui o template da interface, que vai ficar mais claro. É bem simples também. Aqui eu fiz o template, o nome da interface, né? E aqui eu declarei o ponteiro da guide. E aqui eu disse que eu declarei o jump point aqui, guide. E aqui eu digo, ó, invoca esse script aqui, guide generator no onValidate. O onValidate é antes dele colocar o código na tela. Ele é antes do onEnter, né? Ele invocou o template. Então ele pega o template do código, antes de colocar aquele template dentro do seu editor de código, ele já entra no onValidate, que é o que eu quero fazer aqui. Antes dele colocar essa estrutura aqui no código, eu já quero chamar essa função para onde está esse guide aqui, ele já gerar a assinatura da interface para mim. Por isso que eu boto no onValidate, antes do onEnter. E com isso ele vai achar que aqui eu declarei o jump point guide, coloquei ele aqui, né? Então o que eu fiz aqui na função? Aqui a variável que tem aqui o template é todo esse template aqui, né? Eu consigo manipular, consigo ler e manipular tudo isso aqui por essa variável. E aqui eu digo, ó, encontre esse jump point aqui, guide. Quem é o guide? É o jump point que eu declarei aqui. Desculpa. Aqui. Esse cara aí que tá aqui. Ou seja, encontre ele. Aí, tipo, se você encontrar, o que você faça? Desabilita a edição dele, não vai ser mais editável. E no valor dele, você gera essa guide para mim, que é essa funçãozinha aqui para gerar guide. Então ele simplesmente vai pegar esse carinha aqui, vai gerar a guide para mim, vai entrar naquela função, vai gerar a guide e vai desabilitar a edição. Vamos ver ele funcionando. Eu só preciso aqui dar um build e dar um install aqui. Então agora ele já está instalado. Se eu aqui invocar o int f, ele não fez isso para mim. Por que ele não fez isso? O que eu esqueci de fazer? Ah, tá, desculpa. Além da função, além da classe aqui, né, eu preciso registrar essa classe aqui no Delphi. E para registrar, é aquela famosa, é bem parecido com registrar um componente, né? Preciso chamar aquela função register, que nesse caso eu criei aqui numa unit separada. Poderia ser na mesma unit daqui, mas eu criei uma unit separada aqui para o register. E aqui é bem simples. Eu pego aqui essa interface template services nessa linha de código, e aqui eu mando registrar a minha interface aqui que eu criei, que é o guide generator. Então com isso aqui essa classe vai estar registrada no Delphi e ele vai encontrar a função. Só dar um build e instalar de novo. Então agora, quando eu invocar aqui, vou criar aqui int f. Olha lá, assim que eu invoquei ele já gerou a guide para mim automaticamente. Isso porque ele entrou aqui nessa função e achou o jump point que eu criei aqui, né? Criei aqui, coloquei ele aqui no código, e você vê que ele não deixa eu editar. Ele poderia entrar em edição ali também, né? Tipo, eu boto aqui int f, você vê, mesmo ele sendo jump point, eu desabilitei lá na função a edição
desse jump point. Então ele só deixa eu editar esses dois campos aqui. Esse cara aqui ele não deixa eu editar. Tanto que se eu fazer de novo aqui, vamos ver aqui, se eu comentar essa linha aqui que eu desabilito a edição, vou dar um build aqui, Alt F. Deixa eu ver se eu preciso dar um install. Build install. Alt F. Será que eu preciso dar um edit table true? Olha lá, colocando edit table true ele deixa eu editar o campo assim mesmo, mas não é meu interesse, né? Então eu consigo aqui dar um edit table false nele, que eu boto para garantir, né? E aqui, através disso aqui, eu consigo, aqui o script, esse carinha aqui, eu consigo escrever alguma coisa aqui dentro, né, aqui da tag, como tem os scripts do Delphi lá. Eu posso aqui escrever alguma coisa e ler esse script através do... Posso escrever qualquer coisa aqui e aqui dentro eu consigo, por esse campo, por essa variável script aqui, eu conseguiria... O Ctrl espaço aqui não está funcionando, mas se a gente entrar aqui, eu consigo ler aqui o que está através desse script aqui. Eu consigo ler o que ele escreveu aqui dentro, se eu precisar fazer alguma lógica em cima disso, assim como tem em alguns templates do Delphi, né, que ele escreve o script ali para ser invocado. Então eu consigo fazer muita coisa com essas funções ali. E assim, vai a imaginação, né? A gente consegue fazer muita coisa. Meu Delphi começou a dar um erro aqui. Vou dar um pause rapidinho. Calma aí. Bom, voltei aí. Tinha dado uma travada no Delphi. Mas era isso aí que eu queria mostrar mesmo. Esses recursos, vocês podem ver que a gente consegue fazer bastante coisa. Acredito que vocês assistindo aí já começaram a imaginar algumas coisas que vocês podem implementar. E aqui alguns exemplos daqui que eu uso bastante também, algumas ideias, tipo declarar, estou no meio de um método, não preciso voltar lá em cima para declarar uma variável. Daqui mesmo eu invoco um template. Eu quero declarar uma variável integer aqui, eu fiz um template para isso, ou mesmo para string, né? Posso criar aqui vários template para cada tipo de variável. Mesma coisa também se eu quero trabalhar com um campo no dataset, né? Quero trabalhar com o campo inteiro no dataset, eu não preciso escrever isso tudo, né? Eu venho aqui e digo aqui qual é o campo. Se eu quero trabalhar com campo string também, mesma coisa, um dataset string. Eu tenho aqui meus templates. E assim, as opções são ilimitadas, vai com a nossa criatividade, né? E aquilo, a gente está codificando, a gente escreve um bloco, a gente percebe que vai ter que escrever mais ou menos esse bloco de novo em outro lugar. Então ali você já tem a sacada de criar esse template e na próxima você não precisar escrever isso, você vai delegar para a ferramenta fazer para você, entendeu? Então isso aí que eu queria mostrar mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem trocar uma ideia aí, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo em qualquer um desses canais. Eu não costumo demorar para responder e posso compartilhar os templates que eu tenho aqui também, que eu uso, e compartilhe comigo também os que vocês forem criando. Eu vou gostar muito.
Tá legal? Então, um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima.